Vamos seguir com outras informações, notícias, para analisar com os nossos comentaristas. As mais recentes pesquisas eleitorais mostram que Jair Bolsonaro tem sido um melhor cabo eleitoral do que Lula nas eleições municipais deste ano. Ao todo, os nomes apoiados pelo ex-presidente estão em primeiro lugar nos levantamentos em 23 cidades grandes do país. Já os preferidos do atual mandatário lideram em 16 municípios. A vantagem de Bolsonaro sobre Lula se dá mesmo com o petista tendo o nome mais vinculado a candidatos do que o seu rival. Assim como tinha nas duas últimas eleições municipais, o PT enfrenta grandes dificuldades em conquistar prefeituras, apesar de estar no Executivo Federal e ter a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Já o PL e o PSD têm se destacado e devem conseguir emplacar mais aliados nas administrações municipais deste ano. Você, Cristiano Beraldo, que leitura a gente deve e precisa fazer desse recorte? O Brasil estaria mais conservador ou você acha que tem mais a ver com o recall das administrações desses dois cabos eleitorais, Lula e Bolsonaro? Na verdade, Caniato, hoje o Brasil ele está mergulhado nesse pensamento polarizado da política. E convenhamos, sempre houve o pensamento polarizado. A gente tem que acabar com essa ideia de que política é coisa para bonzinho. Ah, vamos ser amigos. Ah, isso e aquilo. Não, vamos todos nos dar as mãos, porque a gente tem que atuar junto. Não é assim que funciona a vida real. Quando você está disputando o cargo, você está disputando, em geral, contra alguém que tem um pensamento ideológico diferente do seu. E você vai, claro, estou falando para o executivo, e você hoje vê a população brasileira bastante mais sensível a essas diferenças do que já foi no passado. Política não é lugar para inimigo. Política é um ambiente de adversários, de alianças que se formam e se rompem, todo mundo buscando o poder. Porque sem o poder não há transformação. Aquelas pessoas que, por vocação, se colocam à disposição do eleitor, caso aqui do nosso delegado Palumbo, estão buscando poder para ter condição de mudar aquilo que estão enxergando. E essa mudança hoje se dá muito claramente conforme o pensamento ideológico. Então, quando o Brasil olha aquilo que vem historicamente de governos de esquerda, não está encontrando o caminho que ele quer para a sua cidade. Esse é o fato concreto. Quando você olha para as administrações de direita, também não é que é uma maravilha, que é revolucionário, não, mas pelo menos mostra um caminho para mudar as coisas elementares que nós precisamos, sobretudo nas nossas cidades. Nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas nossas ruas. Porque não é com política de liberação de droga, não é com política de condenar a polícia e afagar o bandido, não é com esse tipo de comportamento que nós teremos cidades mais seguras e melhores para se viver. E a população brasileira está farta disso. Antigamente, o que era mais importante numa eleição era a questão econômica. Não, se o eleitor está se sentindo bem, se ele está com dinheirinho no bolso, ele vota para manter a situação. Hoje já não é mais isso. Hoje, o eleitor pode estar bem, com aquele sentimento de que tem um dinheirinho no bolso, que ele está podendo consumir as coisas que ele quer, mas aí vem um marginal, ele quebra o vidro do carro, ele toma o celular. A sua mãe está sendo empurrada nas calçadas para lhe roubarem a bolsa. O seu filho anda pelas ruas com traficantes ali, à vontade, oferecendo as drogas que ele luta tanto para manter longe da sua casa. Isso é que está preocupando o eleitor hoje. E aí, quando ele olha para as opções, aonde que ele acha uma possibilidade de solução para esse absurdo que está o Brasil? Certamente, na minha visão pelo menos, não é pelo caminho da esquerda. Mota, como interpretar esse recorte? O ex-presidente Jair Bolsonaro atraindo mais votos para aliados do que o atual presidente da República. O que pode explicar esse movimento, por favor? Caniato, eu acho que a melhor maneira de avaliar esse potencial de
um cabo eleitoral é fazer o teste da rua. É colocar o cabo eleitoral para dar uma volta pelas ruas de uma cidade brasileira sem segurança, sem nenhuma proteção, e ver a reação das pessoas. O Datamota, inclusive, faz esse teste com frequência. O resultado tem sido interessante. Porque alguém que, ao andar pelas ruas, atrai a simpatia de apoiadores, ou até multidões, porque provavelmente também atrairá muitos votos, né? Da mesma forma que pessoas que são ignoradas ou até hostilizadas nas ruas, eu acho que não vão atrair tantos votos assim. É sempre bom lembrar essa palavra democracia, que a turma gosta tanto. Democracia significa a forma de governo na qual o povo exerce a soberania. Demos é uma palavra grega que significa povo. Não dá para ter democracia fugindo do povo. Você, delegado Palumbo, como interpreta, que leitura você faz desse recorte, esse levantamento que fizeram, claro, baseado nas últimas pesquisas? A atual administração federal tem muitos percalços, né? Muitas dificuldades, e isso acaba servindo de antipropaganda muitas vezes. Queria a sua reflexão, por favor. O Bolsonaro ele é extremamente carismático. Onde ele vai, ele arrasta a multidão. E quando você tem alguns políticos que bloqueiam, inclusive, os comentários nas redes sociais, que não vai para o meio do povo, é porque, com certeza, eles estão naquela velha política do toma lá da cá. Eu dou um favor para você aqui se você votar em mim aqui. Eu te dou uma churrascada, te dou um saco de cimento, te dou um saco de caminhão, você vota em mim. É assim que funciona a política. E o Bolsonaro, ele realmente é um fenômeno. Isso é indiscutível. Aonde ele vai, ele arrasta a multidão. Se ele parar em qualquer lugar aqui de São Paulo, vai parar uma multidão para falar com ele. Pode ser hostilizado? Pode, claro que pode. Todo mundo que é muito amado também tem as pessoas que odeiam. Mas ele é um fenômeno, eu não tenho dúvida disso, isso não me espanta em nada, essa pesquisa. Mesmo porque o atual presidente ele já não tem mais aquela popularidade que ele tinha no primeiro mandato dele. Caiu demais. E eles não aprenderam a usar uma coisa que eles querem, por de todas as formas, acabar com as redes sociais. Esse é um ponto interessante, né, Beraldo? A maneira como o grupo mais conservador, o grupo liberal da nossa política se trabalha de uma maneira muito mais eficiente com os dispositivos digitais, a comunicação via rede social, e o segmento progressista parece ter ficado para trás. Quando muitos analistas falam, não, Bolsonaro é um fenômeno nas urnas, é um fenômeno de popularidade, talvez se a gente olhar no retrovisor, Lula foi essa figura lá atrás, no início dos anos 2000. Mas parece que não conseguiu se atualizar na mesma medida, utilizando algo que me parece fundamental hoje em dia, né? Não, a esquerda ficou completamente analógica, até porque hoje as redes sociais dão muita informação para as pessoas. Então, óbvio que quando você vai avaliando, analisando as pautas defendidas pelos progressistas, você vai enxergando que existe ali uma série de falhas para se sustentar aqueles argumentos. Então, é mais frágil você ser um esquerdista brasileiro, um progressista brasileiro nas redes sociais hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse jogo já está bastante mais equilibrado, mas o Brasil, a esquerda, ficou completamente analógica, Caniato. A primeira campanha que teve uma atuação digital foi uma campanha de esquerda contra José Serra. Eu posso estar enganado, mas acho que foi em 2006, e a esquerda foi muito eficiente naquele momento, onde, enfim, a internet ainda era um embrião, né? Não existia rede social, mas a coisa estava sendo gestada ali. Só que depois disso, a esquerda brasileira ela ficou antiquada, ela ficou velha, não há novas lideranças na esquerda brasileira, e isso é um problema. Você fica atrelado a um discurso que não está mais sintonizado com a realidade e essa dinâmica que muda todo dia no mundo. Se a gente olhar para as lideranças que continuam tendo influência no governo, por exemplo, a gente vai ver figuras que já passaram dos 70 anos, que estão ali nos cargos mais influentes e de maior poder.
Então, para a militância olhar isso, não dá para você usar a rede social para defender um discurso que vem dessa fonte. Ao contrário da direita, porque a direita no Brasil, além dela ser mais nova, ela é mais fresca, existem várias figuras com luz própria. Não é uma concentração de visibilidade numa única pessoa. É claro que Jair Bolsonaro é a figura de maior repercussão, porque foi presidente da República, teve uma interação muito grande, né? Formou uma rede, uma base de apoiadores muito sólidas, mas veja o que aconteceu em São Paulo agora, na eleição para prefeito, surgiu uma nova liderança que já conseguiu rivalizar com esse domínio de Jair Bolsonaro. Então, a direita ela é muito mais flexível nesse aspecto e a esquerda, o progressismo, bastante mais centralizador. E aí a gente vai vendo os efeitos dessas diferenças. Pois é, acho que o Mota vai fazer um adendo, um complemento. O Brasil mudou muito, né, Mota? Se a gente for olhar dos anos 90, início dos anos 2000 para agora, o Beraldo traz a reflexão sobre essa nova direita, um movimento que não era consolidado. A gente tinha a social-democracia, que era considerada a direita da época. Enfim, hoje em dia as pessoas percebem que não era bem por aí. Enfim, queria sua reflexão sobre esse novo momento. A direita mais consolidada e que tem Jair Bolsonaro, o seu grande expoente, mas a direita não é o bolsonarismo, né? Não, a direita não se limita ao bolsonarismo, mas o presidente Jair Bolsonaro teve um papel fundamental na expansão do pensamento de direita no Brasil. Eu acho que aqui tem três questões que se misturam, que é importante a gente comentar. Primeiro, é a questão das ideias, Canhato. Quando você olha para a história e olha para o mundo e vê as ideias que levaram os países ao desenvolvimento, ao progresso, à riqueza, essas ideias são todas ideias de direita. Isso não é porque eu quero, não é porque eu gosto da direita, é porque essas ideias são de direita. Principalmente as ideias da liberdade, principalmente liberdade econômica, que foi o que permitiu a Revolução Industrial, o enriquecimento de países como Singapura, Hong Kong e até a própria China, quando adotou o capitalismo. E liberdade de expressão, que está na base das nossas vidas. Essas hoje são ideias de direita. Segundo, a questão das redes sociais, da internet. Eu me lembro de uma época em que a esquerda tinha o domínio da internet. Quando as redes sociais surgiram, os expoentes eram de esquerda, a esquerda dominava aquilo. Aos poucos, a direita foi tomando o controle. Por isso, as redes sociais viraram esse monstro de hoje. É porque a esquerda hoje perde de lavada, a esquerda defende ideias retrógradas, e a garotada nova que está ligada na tecnologia, eles querem liberdade. E o terceiro ponto é a questão das lideranças. E isso aí praticamente encerra o assunto. O Cristiano Beraldo lembrou muito bem. A esquerda, a direita, toda hora está fazendo lideranças novas, né? Até tem gente que reclama que a direita é super desunida, porque cada um quer ir para um lado. É porque há muitas cabeças pensantes. A gente poderia fazer aqui uma lista enorme de políticos, mas eu vou me limitar a lembrar, né, dos governadores que hoje têm um papel tão importante em impedir que o Brasil caia no abismo, o Tarcísio, o governador Zema e vários outros governadores de direita. Enquanto isso, a esquerda parou no tempo. A esquerda não tem ninguém. Basta ver, né, os representantes que a esquerda coloca nas competições eleitorais, as ideias que a esquerda, a grande ideia da esquerda brasileira hoje ainda é o Bolsa Família, é lutar contra a fome, né? Quando muita gente diz que o maior problema do Brasil hoje já é o sobrepeso, o excesso de peso. Mas são essas três coisas, as ideias certas, o domínio das redes sociais e uma profusão de lideranças novas
que estão, aos poucos, desenhando o cenário do Brasil.